Olá, tá começando o 33º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela AlphaCode e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bem? Oi, Marcos. Oi, pessoal. Nossa, muito obrigada pelos feedbacks da semana passada, viu? Foi muito legal e hoje a gente tá recheado de assunto aqui, hein? Eu só queria trazer uma coisa que eu vi essa semana no Mastodon que eu achei ótimo, e a sua cara, que foi a pessoa que falou assim, gente, não importa, você tem que aceitar que não importa quanto caderno diferente você compra, você não vai se tornar uma pessoa que escreve melhor. Pra isso tem que gastar com caneta, gente. Eu falei, então tá. Eu achei que você ia falar, tem que gastar com chat GPT. Não, tem que ser com caneta. Eu falei, é a cara da Bia. Pode ter certeza. Agora, uma coisa, a gente falou bastante do chat GPT na semana passada, das IAs, na verdade, em geral, né? E aí, como teve profissões ao longo dos anos sem chat GPT que foram extintas, como foi o caso de ascensorista, e o Thiago Bernardo falou, gente, vocês não vão acreditar, escutando o Área de Trabalho, deixei meus filhos na escola, e eles têm lá 9 ascensoristas no colégio, que ele falou que é para evitar que a galera entre lá, bagunça no elevador, tudo mais, danifique os elevadores. Então, que os elevadores falou, já são sexagenários, então até essa profissão existe até hoje, né? Ainda que guardadas as devidas proporções de como é que era antes. Então fiquem tranquilos, as demais também estão seguras aí por bastante tempo, nem que seja para impedir que crianças destruam equipamentos sexagenários por aí, né? Isso suscita uma reflexão, né? As profissões não são extintas, totalmente extintas, né? Podem ser reduzidas, reconduzidas, redefinidas, e muitas vão ficar em nicho, né? Como é o caso do que a gente está vendo aí com o ChatGPT. O feedback dos nossos ouvintes, do público em geral, tá meio dividido, sabe? Tem gente bem otimista, fala que é legal, que é o futuro, que muita coisa vai mudar. E tem gente, principalmente o pessoal de humanas, assim, eu tô percebendo, tá? Extremamente pessimista, pessoal da área de sociais, de filosofia, já estão amaldiçoando o mundo, diz que a humanidade tá fadada a acabar. E, nossa senhora, eu vi coisas bem catastróficas. Mas, eu não sei, como sempre, eu gosto de ponderar os dois lados, eu gosto de ouvir sempre as duas posições, refletir, tirar um pouco de... tirar um pouco de reflexão mesmo, a partir de todas as opiniões, né? O que pode ser viável, o que pode ser inviável. O que importa é a gente discutir, né, Marcos? Sim, eu acho curioso. Eu também tento observar, pegar as reações das pessoas e colocar numas caixas temáticas, assim, né? Então eu concordo, eu vejo o pessoal mais de humanas ou rejeitando o comentário assim, se você tem uma frase que começa com a tecnologia nunca vai, insira o complemento aqui, eu acho que já você se armou aí para daqui a 10, 15 anos ter essa frase contradita, porque a tecnologia vai, insira a sua frase aqui, né? O que importa é como a gente vai reagir a isso e a forma como isso vai acontecer. Espero que de forma responsável. É que nem, sei lá, o Deep Blue, né, que venceu lá o Kasparov há um tempão, que era uma coisa tida como impossível. Hoje as IAs estão vencendo jogos de Go também e tudo mais, que é até uma notícia meio velha isso, inclusive. Então, isso vai evoluir e a tecnologia vai sim insira a sua previsão aqui numa escala infinita, ou não tão infinita assim de tempo. O importante é como a gente reage a isso e absorve isso, e as profissões vão mudar, claro que vão. E se não for isso, o ChatGPT que vai fazer a profissão mudar, é alguma outra coisa. Chama evolução. Não tem como fugir disso, né? Semana passada a gente falou até sobre o Shazam, né? Eu comentei que o Shazam era basicamente o avô do ChatGPT, e o Gabriel Soria lembrou, ele falou assim, seria então o Akinator o outro avô do ChatGPT? Lembra da febre do Akinator? Nossa, Akinator? Não me lembro. Que era um site, existe até hoje, que você entra lá, você pensa em alguém e ele te faz 20 perguntas e geralmente acerta em que você está pensando? Ou não caiu no seu radar isso há uns anos? Não, eu sou do tempo do Elisa. Que era a coisa mais frustrante do mundo, né? Quem nunca brincou com Elisa lá? Eu tinha acho que os meus 10 anos de idade. Nossa, que legal, vou conversar com o computador, né? Aí, aquelas perguntas que não iam pra frente, assim, eu falei, nossa, que
Que coisa horrorosa. Computador burro. Né? Mas olha, uma coisa que eu tendo a concordar com o pessoal mais de humanas é que todo esse avanço tecnológico tão rápido, você viu que o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses, né? Eu vi um gráfico comparando aí os principais serviços, as principais redes sociais, quanto tempo levaram para atingir 100 milhões de usuários, e o ChatGPT é recordista absoluto. E isso vai levar a um aprofundamento dos gaps geracionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que as novas gerações estão vivendo mudanças tão rápidas, né? Estão sendo atropelados por essas mudanças, que as gerações anteriores tendem a não acompanhar tudo na mesma velocidade, o que é um processo natural e até biológico, fisiológico, né? Conforme você fica mais velho, você fica mais cauteloso, às vezes um pouco mais cínico também com relação a mudanças tecnológicas. Então, como tudo está acontecendo de uma forma muito rápida, o gap geracional tende a diminuir. Um tempo atrás, a diferença de tempo entre uma geração e outra se considerava 20 anos. Eu acho que 100 anos atrás era 20 anos. Foi reduzindo, aí foi para 8, foi para 7, já está se falando em diminuir mais ainda. Imagina, 5 anos de diferença já é outra geração. Né? Olha os conflitos que isso pode gerar, né? Olha, conflitos escolares, conflitos universitários, conflitos profissionais, conforme o tempo avança. É de se pensar nisso, porque eu realmente acho que o gap geracional diminuindo vai aumentar, sim, os conflitos, e a gente está vendo toda essa polarização, radicalismos de todo lado. Eu acho que isso tende a piorar também, viu? Infelizmente. E a definição do gap mesmo seria sobre ter um repertório, uma geração, não é uma geração, né, sei lá, uma galera de uma idade específica que tem um repertório que a galera mais velha não tem, e a diferença entre uma coisa e outra tá ficando cada vez menor, né? Cada vez menos anos acontece essa diferença enfim, de conhecimento, repertório, de perfil, de saber usar as ferramentas, ou saber que elas existem, coisa desse tipo. E adotá-las mais rapidamente, enquanto que os mais velhos tendem a rejeitar ou então olhar com mais cautela. Enfim, a gente vê isso hoje. Os mais velhos que viram a internet surgir quando já eram idosos têm uma resistência maior. Claro que isso não é uma generalização, né? Mas a forma deles usarem a internet é bem diferente. A não ser que você seja da área você que é idoso, da área de TI, vocês não contam, tá? Eu tô falando gente que não é da área de TI. Olha, é só vocês são a exceção que prova a regra. É só acompanhar as mudanças nas formas de uso. A gente viu conflitos políticos, né, recentemente. Por que os mais idosos estão mais suscetíveis a isso? Né? Tem uma explicação com relação a gap geracional e adoção de novas tecnologias. Né? Os mais velhos adotam as novas tecnologias de forma diferente dos mais novos, né? Com mais parcimônia, com mais calma e de forma diferente, quando adotam. Né? Então, eu acho que o conflito geracional já é uma realidade, e eu tenho um certo receio, sim, que com as inteligências artificiais isso tenda a piorar. Acho que entender a tecnologia por trás da ferramenta ajuda a pessoa a usar isso do jeito, eu não vou nem dizer certo, mas talvez não perigoso, né? Então, você está falando sobre isso, eu estou colocando tudo isso que você está comentando numa situação de cair num golpe, por exemplo. Né? As ferramentas aparecem e elas podem ser usadas para o mal, e quanto mais distante a pessoa estiver da utilização tecnológica do que está rolando naquele momento sobre aquela ferramenta, maior é a chance dela acabar sendo prejudicada por alguém que sabe exatamente usar aquela ferramenta para aplicar um golpe em cima. Então, vai desde o golpe do Pix lá, do story do Instagram, que te promete que vai devolver um monte de dinheiro, até, sei lá, o pessoal que está usando o próprio ChatGPT para fazer os textos de phishing, porque é mais convincente, e está escrito certo, né, que geralmente é um problema com o e-mail de phishing, e usar isso para cima de outras pessoas. Né? Então, aplicando isso para cima de como dá para usar para o mal essas ferramentas, acho que fica bem fácil de entender essa diferença, o gap geracional mesmo, e a compreensão do que está acontecendo para você pelo menos ficar numa situação mais segura versus quem vai usar isso aí de uma forma mais predatória. Meus pais já têm mais de 80 anos, né? Eles não gostam de redes sociais, então eles rejeitam isso.
no máximo WhatsApp mesmo. Meu pai é mais radical ainda, ele não quer saber de internet, né? Ele já sofreu aquele golpe do falso sequestro, ele tem palpitação, às vezes quando eu ligo pra ele a ligação tá ruim e cai, ele passa mal. Sério, Marcos, eu fico apavorada. Então eu só ligo pra ele. Porque ele tem trauma, ele já passou por muita coisa ruim. Então, muita coisa assim, ele rejeita mexer na internet, ele não quer saber, ele tem medo de cair em golpes, o que faz sentido, porque ele é bem ingênuo. É de uma geração que é uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia, que a palavra da outra pessoa valia mais que qualquer coisa. E isso a gente sabe que palavra hoje em dia não vale mais nada. Então ele sofre muito com esse tipo de coisa. Eu acabava ficando um pouco frustrada. Imagina, o pai da garota sem fio, né? Mas hoje eu prefiro eu fazer certas coisas para ele mesmo. Eu falo, não, deixa que eu cuido disso para você. Então eu administro mais essa parte que envolve um pouco o mundo digital, porque assim eu tô protegendo ele também e ele fica mais tranquilo. Sim. Então a gente não pode forçar as pessoas a adotarem tecnologias e redes e se elas não se sentem confortáveis com aquilo, ainda mais um idoso que passou a maior parte de sua vida num outro mundo. Meu pai viu o telefone surgindo, né? Ele era do tempo que, quando colocava o telefone em casa, foi um grande acontecimento, né? E fugindo de guerra ainda. Meu pai é alemão e começou a falar português aqui no Brasil quando começou a frequentar a escola, bem garotinho, né? Então, o pessoal, os boomers, né, que a gente chama, ele nem é pós-guerra, ele é do entre guerras ali, né? Então, é uma geração mais cautelosa, um pouco mais cética e realmente avessa a mudanças bruscas. Então, daqui a pouco seremos nós, Marcos, que vamos chegar nessa idade. Como é que nós encararemos as tecnologias que começarão a surgir? Eu já sou refratária a TikTok, por exemplo. Não tenho, não quero ter, eu não vejo o que isso pode acrescentar na minha vida. Se um ouvinte me der algum motivo plausível para instalar o TikTok, eu instalo. Eu tô fazendo um desafio para vocês aqui. Um motivo bem convincente é ter uma conta de TikTok. Eu instalo, mas não vejo razão para isso. Talvez a Bia, com os seus 20 e poucos anos, criasse uma conta lá. Quem sabe? A gente não... Ia estar fazendo dancinha sobre produtividade. Pois é, agora eu tô pensando nisso. Eu nunca fui esse tipo de... Eu já era meio assim... Quando surgiu Fotolog, essas coisas, eu comecei a usar, mas eu logo vi... isso aí não vai dar certo, né? Eu comecei a cuidar com as coisas que eu postava. Eu sou um pouco tímida, né? Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu falo bem coisas técnicas, falo em público, mas de me expor, assim, eu sou uma pessoa tímida e sempre fui. Então, eu já comecei a ver que exposição, assim, comecei a ver alguns exemplos próximos de mim, né? Eu vi gente depois se arrependendo de postar coisas no Fotolog, não consegui recuperar mais a senha e ficou lá para sempre. Putz! Então... pessoas que na época eram adolescentes, assim, hoje são adultos, né? São maduros já. E pensa, putz, eu postei cada coisa lá, vergonha alheia, e não pude mais mexer naquilo lá, ficou lá para sempre. Então a gente muda, a gente amadurece, né? Mas, dancinha, eu acho que nem a Bia de 20 anos faria. Você falou uma coisa que eu também fico... Eu tenho ficado mais atento a isso nos últimos anos, justamente porque eu sei que esse gesso mental de absorver tecnologias novas e modas novas é cada vez maior. Eu também sempre estive meio por fora das coisas que eram a grande moda, né? Então, sei lá, a própria produção do Facebook, o Orkut antes disso, não era o meu lance, envolver socialmente nas comunidades e discutir sobre... Yakult 20 litros. Não funcionava pra mim, né? Eu me divertia fazendo isso. Então, e especialmente depois que eu comecei a fazer os podcasts, tanto noticiário quanto mais sobre comentário, reflexão sobre as coisas, às vezes eu me escutando e falava, cara, você parece um velho de 200 anos rejeitando a tecnologia nova num podcast de tecnologia, né? Então, comecei a ficar mais atento a isso e sempre que eu tenho uma rejeição meio visceral a alguma coisa, eu paro e penso, tá, você tá pensando isso por quê? Porque você não gosta de nada novo. Eu demorei para usar o Twitter. Eu usei o Twitter por anos depois, foi minha rede social favorita por muito tempo, até recentemente. Então, o Twitter foi um chamado assim para mim para falar, pô, tá vendo só? Ao invés de rejeitar de cara, entende, tenta achar um propósito.
E trazendo isso para agora, eu tenho a mesma sensação que você do TikTok de que não é para mim. Eu já baixei 2 vezes, as 2 vezes ele durou 10 minutos no meu telefone, eu falei, tá, de fato não rolou, né? Mas eu consigo ver de onde vem esse gancho que a galera vicia muito rápido, porque tem todo o seu algoritmo mágico que consegue ver os seus interesses, blá blá blá. Todo mundo já sabe, né? Mas eu entendo, por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, especialmente, porque tem todo um contexto político que influencia bastante nisso, especialmente a galera republicana. Os chineses vão dominar os Estados Unidos, vão fazer lavagem cerebral nas nossas crianças, estão usando TikTok como cavalo. Tá, não é tudo isso, mas talvez tenha um pouco disso, porque tem pessoas muito inteligentes que eu acompanho dos 2 lados do espectro político de lá que falam, gente, você tem milhões e milhões e milhões de jovens, e aí entra o que você comentou sobre a gente, sei lá, usar o Fotolog na época quando a gente era criança ou adolescente, ou quando as pessoas eram crianças ou adolescentes, você não tem maturidade para entender o reflexo que uma postagem pode ter na sua vida, tudo bem? Que aí entra, por exemplo, aquilo que a gente estava acabando de comentar sobre a tecnologia nunca irá reticências, né? A gente hoje está aprendendo mais rápido a usar as tecnologias e evitar os tropeços usando as tecnologias. A gente era mais ingênuo, talvez, na época ali do Fotolog, porque a gente não tinha visto muitos exemplos de gente se dando mal por postar alguma coisa e tudo mais, né? Então, você pega o próprio Twitter, né? Alguém, sei lá, fala alguma coisa que uma pessoa não gosta hoje em dia, essa pessoa vai lá e busca no histórico de 20 anos de uso do Twitter e começa a achar umas frases lá do começo que eram umas frases imbecis, quando ninguém sabia usar direito a internet, ninguém sabia lidar com a ideia de expor algo para o mundo num contexto em que nada era muito grave de ser dito ou o que era grave não era percebido como grave. Então, tem um contexto muito maior. Então, você traz isso para o presente, os jovens que já são mais malandros, entre aspas, do que os jovens de 15, 20 anos atrás, mas que ainda estão sujeitos a algum tipo não de manipulação, mas você tem uma empresa decidindo o que vai ser exposto de novo e de novo e de novo para as cabeças mais maleáveis de milhões e milhões de pessoas. E isso, de fato, é um poder muito grande. Então, dá para entender essa preocupação que existe para cima do TikTok. Parte disso também, eu acho que é um desespero meio injustificado, mas a resposta, assim como quase tudo na vida, mora entre um extremo e o outro, né? Tem espaço entre o 0 e o 1. E aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui parte de IAs, tudo isso anda meio junto, né? Agora você falou tudo, né? De repertório, ingenuidade. Isso tem tudo a ver, é uma coisa que está além da idade. Histórico de vida de cada um, de acreditar nessas coisas, de adotar certas coisas. É uma coisa muito própria. Eu li um livro um tempo atrás, gente, eu preciso procurar o nome, faz bastante tempo isso, sobre como é que funciona a cabeça de um extremista. É pena que só tem em inglês esse livro, mas ele é muito bom. E você pensa assim, nossa, aquelas pessoas que foram lá em Brasília, que quebraram tudo, ou então outros eventos lá do Capitólio, entre outras coisas pelo mundo. Por que as pessoas embarcam nessa? O que faz elas irem tão a fundo? Um negócio que às vezes começa em grupo de WhatsApp ali, né? Então, tem gente que pensa que não, falta educação, não tem a ver com classe social. A gente vê gente de todas as classes sociais se radicalizando, todos os níveis educacionais. Não adianta você falar que não teve acesso à educação. Tem doutor, pós-doutor, tem desembargador, magistrado que passa fake news para frente. E minha mãe, o tempo todo, ela fala isso. Como eu falei antes, eles são uma geração em que a palavra e a confiança tá acima de tudo. Ela manda coisas para mim, Marcos, essa semana aí ela mandou um negócio que a Covid, a trombose da Covid, na verdade era por causa das ondas 5G que engrossavam o sangue. Minha mãe é engenheira, só que ela fica... Sabe o que ela me fala? Ela fala, nossa, mas foi a sua madrinha que me passou. Quer dizer, ela não liga para tão absurdo, o absurdo que é aquilo que ela me passou. É uma pessoa que ela confia muito que mandou para ela. E minha madrinha também, já é uma senhora idosa, claro, recebeu de alguém que ela confia muito e passa para frente. Então, é muito mais uma questão social, psicológica, envolve traumas, rejeição por outros grupos, e aí você encontra um grupo que você é aceito
por pensar igual aquelas pessoas e a tendência a se radicalizar, formar bolhas. Sim. Então, é muito com relação a esse histórico de vida, né? Não julguem por classe social, por nível educacional, porque não é nada disso. E se eu lembrar o nome desse livro, eu prometo que eu passo para vocês, mas é que já faz uns 5, 6 anos que eu li. E só tinha em inglês para Kindle. Então, eu vou procurar, gente. Talvez alguém, algum ouvinte nosso possa passar o nome aqui, porque eu contei tudo isso, vai se identificar. Ah, eu li esse livro, realmente. Vai ajudar. Vai ajudar. Então... Se você achar tempo da publicação do episódio, eu coloco aqui na descrição. Tá bom. Senão fica a lição de casa pra semana que vem. Tá bom. E... por isso que eu não gosto também de ver famílias brigando, sabe? Sabe? É difícil. Eu vejo uma pessoa mais radical assim, a não ser que afete a mim diretamente, a minha saúde, que ameace o meu bem-estar, isso é uma coisa. Mas essas abobrinhas digitais, assim, que vem e circulam o tempo todo, eu não vou ficar brigando mais com ninguém por causa disso, né? Eu simplesmente já aceitei. Uhum. E o que eu posso fazer e que eu faço é cobrar de autoridades, né? Esses influenciadores que passam essas coisas para frente, influenciadores da área de saúde, médicos, que eles são mais influentes com pessoas como idosos, não, porque é uma autoridade, aquele negócio da palavra, da confiança, isso me deixa muito mais revoltada. Eu não brigo ali na ponta final de todo esse emaranhado. Eu prefiro que as pessoas investiguem e punam quem está lá em cima, quem está criando essas histórias e disseminando com ideias de poder, de dinheiro, de influência. Esses são os verdadeiros perigos, né, de uma sociedade tão conectada como a nossa. Uhum. Que são quem geralmente tem o poder de decisão, porque quem cai nessas coisas é a vítima. É um comportamento predatório que tem o objetivo de pegar essas pessoas e se aproveitar do que você comentou, né? Sobre você estar numa situação psicológica vulnerável, de estar precisando de sentir um pertencimento de um grupo, e você tem as ideias que são rejeitadas por uma série de grupos, um aceita e fala, putz, aqui que eu moro agora. E essa galera fica ali num ciclo de autoafirmação e as coisas saem do controle. Você falou do lance do 5G, que tem desde da época lá da vacina do Covid lá, que não, é um microchip, e o Bill Gates. Aí eu fui bater na porta da Apple pra falar mal do Bill Gates. Eu falei, gente, vocês... E teve um cara, é um print, vai saber, mas me parecia ser de verdade, que era o cara falando assim, que o cara da Vivo veio aqui em casa, instalou o modem, e aí tava todo mundo ficando com febre, aí eu fui ver, ele tinha colocado o 5G aqui no modem, e aí eu desliguei o 5G, aí todo mundo passou a febre. Não pode ser coincidência. Eu falei, caramba, o cara leu que o 5G dá febre, aí os 5 GHz no modem que não tem nada a ver com o 5G, mas pra cabeça do pessoal faz completo sentido, passo pra frente, as pessoas vão acreditando, tá aí comprovação de que o 5G foi mal. Então é um problema gigantesco, né? Como sempre, a falta de informação é o principal vilão e ao mesmo tempo a principal arma para quem quer usar isso do jeito errado, né? E é tão fácil criar, né, Marcos? A gente vê, pega fatos verdadeiros e amarre eles de um jeito que faça sentido, só que gera uma premissa totalmente falsa. As pessoas acreditam. Porque tem fatos verdadeiros aqui e ali, daí fica tudo amarradinho. Meu Deus, é uma conspiração. E você falou do negócio da China. Bom, teve a história do balão lá, dos balões, né? Que inclusive foram abatidos. Gerou uns memes bem engraçados, por sinal. Mas eu tendo não aceitar e não rejeitar totalmente. Eu não gosto de país autoritário, país totalitário. Não confio nesses países. Que o TikTok é uma arma do governo chinês para alcançar mercados ocidentais, e isso não tenho a menor dúvida, não sei até que ponto e com qual objetivo, mas que quer alcançar, isso quer. Tanto que tem preocupações aí de autoridades europeias, tem países como a Alemanha aí que já estão falando em banir, né, por causa da forma como ele coleta dados das pessoas, que é uma forma muito agressiva, que coleta e envia para a empresa, né, do TikTok, e na China a empresa é sempre íntima do governo, tem que ser assim, né? Então, não vejo totalmente como conspiração, não. Agora, acho engraçado algumas pessoas dos Estados Unidos preocupadas com coleta de dados do TikTok e usando Facebook, Insta. Não, esse
esse amigo. Se tá em casa, tudo bem. Né? É um pouco hipócrita isso, né? Mas não deixa de ser uma preocupação, sim, essa hegemonia do TikTok. E a gente vai ver muitos desdobramentos no futuro próximo, viu? Uhum. Sim. Esse assunto seguirá em voga, sem dúvida alguma, assim como as IAs também vão seguir em voga nessa semana. A gente tá gravando, assim, tudo que conspirou para ser um dia muito infeliz na nossa gravação, porque tudo vai acontecer a partir de hoje que a gente tá gravando até o final da semana. Semana que vem tem coisas acontecendo também, então esse corre o risco de virar o episódio que vai ficar desatualizado mais rápido da história do Área de Trabalho, mas vamos falar sobre isso mesmo assim dos eventos que eu vou pintar nessa semana. Só que antes disso eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer ao Facode que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho com um desconto para você que precisa resolver a questão do seu aplicativo agora em 2023. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para quem quer fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, se você tem uma empresa, se você tem uma presença digital que você quer melhorar, se você tem já, por exemplo, um aplicativo que está precisando de uma atualização, se modernizar, usar as possibilidades bacanas das APIs recentes, aí, tanto do Android quanto do iOS, você consegue resolver isso com a AlphaCode com um desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o Área de Trabalho. Para fazer isso, é só você acessar o site alphacode.com.br, vou soletrar alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta o que você precisa, se é fazer um app novo, se é atualizar, se é você ter um app para divulgar o seu produto, a sua empresa, o seu serviço, ou se você tem um plano faz tempo aí que está no papel, chegou a hora de tirar do papel, você conversa com eles, diz que escuta aqui Hora de Trabalho e pronto, você resolve esse perrengue aí que é fazer um bom aplicativo com um desconto com quem sabe o que está fazendo só porque você escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br e resolve de vez com desconto o seu aplicativo. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Olha só, Marcos, está acontecendo um fenômeno muito legal de empresas criarem seus aplicativos. Até então eram empresas grandes, de médio, grande porte. Agora tem empresas pequenas também criando seus aplicativos para ficarem mais próximas dos clientes. Por exemplo, o iFood, né? A gente vê alguns mercados, antigamente eram grandes redes que tinham o seu próprio aplicativo, agora eu estou vendo redes menores, né? Eu faço um pedido lá, vem um bilhetinho, um flyer, falando para instalar o aplicativo, que vai ganhar vantagens especiais, ou seja, tentando se livrar das taxas do iFood, né? E eu acho isso bem interessante. Eu vi oficinas mecânicas que davam follow-up por WhatsApp, já estão começando a fazer os seus aplicativos também, para dar um follow-up mais... eu sou mulher, né? Mulher em oficina mecânica é um terror. Então, quando a gente vê uma empresa transparente, dando um acompanhamento detalhado do que está sendo feito e via aplicativo, então, às vezes, com imagens, isso é muito legal. Então, aproveite, você que é nosso ouvinte, que é comerciante, empreendedor, aproveite essa oportunidade da AlphaCode e traga os seus clientes para o mundo dos aplicativos também, para deixá-lo mais próximos de vocês e fidelizar. A questão hoje em dia não é mais tanto conquistar um cliente, sim fidelizar. Então fica a dica e obrigada AlphaCode por nos patrocinar. Muito obrigado. Agora vamos lá. O Google, na semana passada, anunciou que agora nessa semana, e não só isso, hoje no dia da publicação do episódio, dia 8 de fevereiro, quarta-feira, ele vai fazer um evento para detalhar, ele ia anunciar, mas ele já anunciou no começo da semana, em Contra-Ataque, é uma coisa da Microsoft que a gente vai comentar já, mas detalhar o Bard, que é basicamente o chat GPT do Google, que vai usar a inteligência e tudo mais para dar os resultados. E o Google, no press release que eles publicaram falando sobre isso, já começam, a primeira frase já diz sobre confiança, impacto da tecnologia e responsabilidade para a medicina, que médicos usam o Google para, enfim, ter as informações e tudo mais. Eles detalham que esse Bard vai funcionar basicamente como o chat GPT, sempre batendo muito em segurança e, não por coincidência, os exemplos que pintaram já por lá trazem informações ou situações que a pessoa quer se atualizar sobre uma coisa que está acontecendo agora, porque é a contrapartida ao chat GPT que tem informações e coletou dados até 2021 e gera as respostas baseadas nisso. Ou seja, tem esse gap aí que o chat GPT não consegue, por enquanto, suprir de informações de coisas do presente, que sempre foi
uma das principais forças aí do Google. E é curioso como na semana passada a gente comentou sobre como nas últimas Google I.O.s e tudo mais, o Google sempre vem falando sobre as IAs e treinar modelo e tudo mais, e ninguém dava a menor bola para isso. Eles falaram, tá vendo? Faz 6 anos que a gente fala sobre isso, investe nisso, agora vamos mostrar para vocês o resultado, que é esse Bard. Bard é o bardo, né, que faz os poemas épicos e tudo mais, né? Então, o nome é bacana. Já dá pra pensar em 15 piadas em cima dele. Bacana e assustador, porque o bardo era um artista, era um criador de conteúdo, digamos assim, né? Então já gera um certo... Opa, já tem gente que vai reclamar. Então, né? Já dá pra pensar, mas tudo bem, né? Quem sabe ele próprio sugere pra si um nome mais bacana do que esse. Fato é que eles vão... falando que vamos mostrar como usar o poder da IA para reimaginar como as pessoas fazem pesquisas, exploram, interagem com informação, deixando mais natural tudo isso, mais intuitivo e tudo mais. Então eles mostraram, eles vão fazer, dependendo da hora que você está escutando aqui o episódio, está rolando agora a live, ou talvez já tenha passado, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para o YouTube com essa transmissão que eles vão fazer, estão fazendo ou fizeram, depende da hora que você está escutando. E isso que eles anunciaram foi em resposta, claro, ao lance da Microsoft ter prometido que ia adotar o ChatGPT nos produtos dela, e em reação ao evento do Google, a Microsoft marcou para hoje que estamos gravando, terça-feira, véspera do evento do Google, um evento dela, para falar como é que ela vai adotar o ChatGPT nos produtos dela e tudo mais, né? Então, você vê o Google reagindo à Microsoft e a Microsoft reagindo preemptivamente já para fazer um pré-evento para tentar dominar aí as notícias em cima do que o Google vai lançar. Essa briga escalou rápido, né? Pois é. E a gente acertou, hein? Semana passada nós falamos de fazer uma solução baseada em inteligência artificial incorporada ali naquele ambiente de buscas, que é o carro-chefe, o principal negócio, né? O principal ganha-pão do Google, e aparentemente o Bard vai funcionar nesse mesmo ecossistema, no ecossistema das buscas que as pessoas já estão hiper familiarizadas. Como? Bom, isso a gente vai descobrir, ou vocês já estão descobrindo agora, dependendo do horário que está sendo feita a apresentação. Bom, prefiro não falar, né, para o podcast não ficar obsoleto. Então a gente vai acompanhar aí essa semana como é que vai ser feita essa integração aí da engrenagem do sistema de buscas atual com a inteligência artificial. Eu estou bem ansiosa, porque pelo menos o DeepMind eu já conheço um pouco, que é uma solução médica, já dei uma olhada, é muito legal o DeepMind. Então, não pense que o Google está para trás, não. Tem gente que estava falando que o Google ia cair na bolsa, ia desvalorizar por causa do ChatGPT. Eles não estão dormindo, não, gente. O Google é o Google. Esqueceram disso? Claro que vai vir uma solução super poderosa e, quem sabe, até deixe ofuscado o ChatGPT. Não sabemos, vamos descobrir. Aí tem que ver também, a gente está falando sobre isso, o ChatGPT considerando como se fosse uma coisa estática, e também não é, tá em desenvolvimento. Então pode ser que na semana que vem a OpenAI marque um evento para falar, gente, mudou tudo, agora é assim, faça, né? Vai ficar esse jogo de gato e rato público aí sobre eventos e projetos, tudo isso com asterisco gigantesco, é tudo experimental e tudo mais. Né? Então o Google tem a obrigação, entre aspas, de ser mais responsável com as ferramentas que ele disponibiliza, porque são milhões de pessoas usando isso a cada minuto. E como a gente estava falando aqui no começo do episódio, né? Tudo que puder ser usado para o mal vai ser usado para o mal. Eles têm que dar um jeito de dificultar que isso aconteça. Né? Então, você falou do DeepMind, no segundo parágrafo do press release eles falam do DeepMind, então dá para ver que eles montaram essa pré-comunicação do que eles vão anunciar de um jeito muito estratégico aí, cumprindo cada ponto que eles foram, não criticados, mas que ainda assim foi colocado em xeque nas últimas semanas aí, por conta do ChatGPT e tudo mais. Eles falam, por exemplo, eles colocaram um exemplo, Bard, me fala aí sobre coisas que eu posso dizer para minha sobrinha de 9 anos do que o telescópio James Webb capturou nas últimas semanas, sei lá. Então, eles estão batendo muito nesse lance da inteligência usar de um jeito atualizado, falar, me ajuda a planejar uma festa, faz uma receita do que está na minha geladeira. Então, ver como eles vão entregar isso aí. Você
acertou na mosca, né? Vão se integrar direto ao buscador do Google, afinal, assim, de cara, você já consegue falar, ó, o ChatGPT levou um mês para conseguir 100 milhões de pessoas usando, a gente levou 12 horas. Pega eu, né? Então, vai ter um pouco disso também enfim, nesse anúncio, do jeito que eles vão lidar com isso aí. E essa tecnologia usa mesmo o Lambda, que a gente comentou, que eles já estavam investindo faz um tempo internamente e estão tendo que correr e lançar, talvez antes de estar 100% pronto como eles queriam, mas o mercado reagiu mais rápido do que eles se movimentaram, né? É um risco que você corre. Tem uma frase, eu não lembro de quem que fala que se você não lançar o seu produto sentindo um pouquinho de vergonha, você lançou tarde demais, já está atrasado, porque tem essa pressa, né, de sempre lançar e chegar ao mercado com uma coisa bacana antes de todo mundo, né? Senão vai parecer que você está falando só eu também. E aí a percepção do impacto disso reduz um pouco, né? E a gente já está falando do Google, né, gente? Ele é muito eficiente nas buscas e entrega das informações também. Uma coisa que as buscas do Google funcionam muito bem, aqui no Brasil, inclusive, é para placar esportivo. Você está acompanhando lá o Brasileirão, está acompanhando o Estadual, uma Libertadores, você tem ali as ferramentas em tempo real, de placar, de receber notificação quando tem um gol. Agora imagina colocando uma inteligência artificial, no caso o BART, né, por trás desse sistema que já é tão bom. A gente vai ter um comentarista esportivo. Você pergunta ali pro Google, e aí, como é que tá? Eu já sei o placar, quanto que tá? Eu tô vendo ali em tempo real. Mas vem cá, Bart, quem que tá jogando melhor? Como é que tá sendo esse jogo aí? Dá pra virar esse placar? Aí ele vai falar, ó, teve um impedimento ali que na verdade não foi. Já vira até o VAR também, né? Teve um impedimento ali que não foi. O VARD. O VARD. O time X ali tá atacando mais, o outro tá jogando recuado. Então ele faz uma análise do jogo. Olha só que interessante, né? A que ponto o Google, que já está presente com essa ferramenta, esse é o grande X da questão aqui. O Google já está presente com vários serviços dentro desse ecossistema de buscas. E colocar uma inteligência artificial vai levar as coisas com uma dimensão que vai engolir o ChatGPT. Né? Pelo menos essa é a minha opinião, minha visão, assim, como eu faria se eu fosse CEO do Google, né? Isso está esbarrando numa discussão que a gente teve no área de transferência da semana passada, eu, o Coca e o Felipe Espósito, que é sobre até onde as IAs vão poder contribuir na informação e até onde não dá, como, por exemplo, gerar em tempo real uma opinião original e nova sobre um assunto, né? Assim como os seres humanos. Você lê uma notícia, você forma uma opinião que é uma coisa nova. Pode ser uma opinião que alguém também já tenha tido há um tempão, mas assim, ela foi gerada do jeito espontâneo e novo, você consegue pegar informações, mastigar e construir uma coisa nova. As inteligências até agora, não. A gente até falou sobre isso aqui também, né? Ela só remixa coisas que existem para montar uma coisa que no fim das contas já existe também, não tem ideias originais. Se der para essas inteligências fazerem essas coisas originais em cima do que já existe, né? Então, você falou do jogo de futebol, situação perfeita, né? O que você acha que pode acontecer? Se não for uma coisa, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser gol, pode não sair, talvez ele... Não, tá, obrigado, ajudou muito. Né? Mas se for uma coisa de fato, ou então construída em cima de reações em tempo real, sei lá, você pega premiação do Oscar, né? Que geralmente é o evento de rede social um dos mais agitados aí, porque tá o mundo inteiro ao mesmo tempo reagindo no Twitter, no Instagram, no Facebook, é uma coisa que tá rolando, né? Do lance a lance ali do Oscar. Você colocar a inteligência para poder consultar isso, né? Isso que está acontecendo em tempo real, aí sim você destrava um poder ainda maior para isso aí, que é... Se a missão do Google, depois de Don't Be Evil, virou organizar o mundo, as informações do mundo, uma coisa assim, você tem um assistente virtual em tempo real fazendo isso, uma escala nova de potencial que dá para destravar. Né? Imaginando um assistente de voz também, né? A que patamar as coisas poderão chegar. Se todo mundo já acha que o assistente de voz do Google, ou Alexa, entre outros, já é uma bruxaria, né? Imagine com inteligência artificial acoplada. E falando nisso, já que a gente falou de Alexa e Google, e a Siri? Tá lá, né? Tá lá, né? A Siri tá muito quietinha lá no canto dela, a gente não vê muita novidade. Parece que só a Apple tá um pouco atrás
nessa discussão aí, né? Sim, eu escrevi, isso foi em 2020, na verdade, lá pro iFeed, uma coluna dizendo que eu achava que a Apple tinha desistido da Siri. E de lá pra cá, essa minha impressão só se confirmou, porque entra ano, sai ano, tem evento de lançamento e ela não. É, Assim, novidades não existem e parece que a Siri, a interação do dia a dia, porque eu ainda tento e sempre dou de cara no chão, tá piorando, né? Hoje em dia parece que ela não consegue cumprir o que foi prometido lá no evento em 2010, eu acho, de anúncio dela no iPhone 4S. É uma pena, porque e é curioso, né? Porque recentemente o Marques Brownlee publicou um vídeo que ele publica a cada alguns anos, ele comparando esse ano o Google Assistente, a Siri, a Alexa e a Bixby. eu E lembro o Google desse Assistente vídeo. nada de braçada, né? E ele falou assim, putz, a Alexa, na conclusão dele para assistente virtual em celular, porque isso é importante, a Uhum. Alexa ficou muito para trás, porque a Alexa não tem um ecossistema de telefones assim como a Siri funciona no iOS, o Google Assistente funciona no Android. Então, tem a Bixby nos telefones da Samsung. Então, tem um pouco disso, mas... E a Apple, poxa, contratou faz um tempão o John Giannandrea, que hoje ele é vice-presidente sênior hoje de Machine Learning e estratégia de IA. Foi um cara que trabalhou no Google na busca do Google e também na parte de Machine Learning de lá. Então, isso foi em 2018 e até agora não vejo resultados que chamem a atenção, né? Em meio a isso tudo, na semana que vem, a Apple vai fazer também um evento interno sobre inteligência artificial. Não é em reação a isso tudo que está acontecendo, porque estava marcado faz tempo, é uma coisa que ela faz anualmente. Mas nesse ano que ela vai fazer, vai ser tipo um keynote mesmo, vai ser presencial lá no Steve Jobs Theater. Eu acho que é só público interno, mas talvez tenha imprensa ainda que não possa divulgar ao vivo o que está acontecendo, fazer live blogging e tudo mais. Mas eles vão fazer disso um evento mesmo para tentar se apropriar um pouco desse território da percepção de que tem coisas legais acontecendo de IA lá dentro. Eu lembro quando o John Giannandrea chegou lá na Apple, estava rolando uma polêmica sobre o pessoal que trabalha por lá não poder publicar pesquisas, os papers lá sobre IA por Uhum. conta de todo o segredo da Apple e tudo mais, né? Então era uma coisa muito frustrante, porque esse pessoal vive um pouco, depende profissionalmente de ter pesquisas publicadas, de prestar não contas, mas ainda assim, né? Eu vou usar o termo prestar contas públicas aqui para a comunidade científica e todo mundo se ajudando e tudo mais. Então, a Apple sempre esteve com essa percepção de que está ficando cada vez mais para trás sobre isso. Vai fazer esse evento na semana que vem, tomara que tem coisas muito bacanas, mas a Siri especificamente, eu não tenho muita esperança. Até comentei em algum podcast recentemente que, assim, seria melhor se a Apple quisesse fazer alguma coisa desse mercado, esquece a Siri, faz uma outra coisa, chama de uma outra coisa e parte daí, porque eu acho que a marca Siri está até meio envenenada hoje como um assistente totalmente incompetente, né? É. Bom, o evento vai acontecer, a gente vai saber melhor sobre isso, mas caso a Apple realmente não esteja tão tão empenhada nessa parte de inteligência artificial, a solução para ela vai ser comprar uma startup aí que já esteja um pouco mais adiantada e incorporar, porque a Apple é pródiga em fazer isso, né? Lembra quando todo mundo reclamava dos fones, né, que vinham com iPod, com iPhone, que porcaria, que fone ruim e tal, e eles não Uhum. melhoravam, não melhoravam. Tá, comprou a Beats e pronto. Já vem a solução pronta. Né? Lembrando que a Apple comprou a Siri. A Siri era lá da Dragon Dictation, eu acho, né? Se eles fizeram um evento interno sobre inteligência artificial, talvez seja alguma coisa do tipo, vamos nos mexer, vamos fazer alguma coisa. Uhum. Já que a gente está falando de inteligência artificial, Marcos, vamos dar o feedback do Abel Odorico. Ele disse que está sem tempo recentemente, não sabe se já foi abordado, e ele citou o Midjourney para geração de imagens. Vi que muitos estão usando o ChatGPT para gerar histórias e geram imagens no Midjourney e criam artes pelo Canva. Olha, eu pessoalmente não mexi em nenhuma inteligência artificial de imagens ainda. Eu fiquei mais animada com de texto mesmo, né? Usei o ChatGPT, Uhum. usei aquele bot, eu uso direto o bot do Telegram, que aliás mudou de nome. Lembrando que ele usa a API do OpenAI, mas não é um bot da OpenAI, eu descobri isso depois. Tanto que mudou de nome para Evolve agora, mas continua funcionando direitinho.
A única mudança é que você não consegue mais fazer perguntas assim no intervalo mais curto de tempo, tem que espaçar um pouco mais. Claro, né? A tendência é que esses serviços tendem a ser pagos e para quem paga oferecer coisas melhores, enfim. Mas mudou de nome. E agora, geração de imagens, eu pessoalmente não mexi em nenhum, mas eu vi muita coisa nas redes sociais que o pessoal tá postando aí, feitas pelo Midjourney. Você já deu uma olhadinha, Marcos? Já dei uma olhadinha. Ele é um serviço curioso. Ele está disponível para você usar pelo Discord. Então tem que entrar lá no site do Midjourney, eu vou deixar o link na descrição, e você liga na sua conta do Discord, e por lá você faz a interação toda, conversa e gera as imagens. Eu testei tanto ele quanto o DALL-E também, que também é da OpenAI, né? Eu me inscrevi lá no comecinho, eles deram acesso, tem tipo uns créditos mensais, se você quiser mais, aí você compra, e o crédito é assim, você vai gerar... gera pra mim, que nem eu gerei essa semana, foto de um balão branco numa grama com uma nota anexa nele, que eu ia fazer uma piada lá com o negócio do balão chinês. Uhum. Aí ele gera 4 ou 5, aí você fala, putz, melhor essa aqui. Aí nisso você vai queimando os seus créditos de geração, aí ou você compra mais, ou você espera para renovar, né, na virada do mês. Algumas inteligências têm umas restrições, tipo, não pode gerar imagem com figuras públicas, coisas assim. Tem o da Stable Diffusion, por exemplo, que fala, gente, buffet livre, gera o que vocês quiserem, a comunidade vai se autorregular e tá tudo certo. O Midjourney é um pouquinho mais conservador em relação a isso aí. Eu vou deixar o link na descrição tanto para ele quanto para um guia também para quem quiser usar. Mas é incrível, é exatamente o resultado da parte de texto, só que para foto é tão impressionante quanto. Não os saltos criativos, mas as interpretações criativas do que você pede para ele desenhar e rabiscar impressionam, né? Surpreendem, porque envolve muito, mais do que texto, envolve a nossa reação visceral a uma manifestação criativa gráfica de alguma coisa, porque isso entra ao seu repertório, você fala, nossa, isso parece muito, sei lá, Basquiat. Legal, gera isso aqui mais no estilo do Basquiat, ele gera 4 ou 5 fotos no estilo do Basquiat, que não tem nada a ver com o que tinha gerado antes, mas então é bem impressionante, é bem promissora também essa tecnologia. Recomendo que todo mundo que tem uma curiosidade sobre isso vá atrás e teste para entender, ou pelo menos pensar no impacto que isso vai ter para todo tipo de profissão, seja você que depende da geração de imagens para o seu trabalho, ou ao contrário, para o seu trabalho que depende de você gerar imagens, ser pago para receber, quer dizer, ser pago ou paga para fazer isso e tudo mais. Então, não se fala tanto, eu acho, sobre essas IAs de texto, porque elas apareceram antes de imagem, porque elas apareceram antes um pouquinho do que essas de texto. E as de texto, o acesso ficou muito mais amplo e mais fácil, mais rápido. Então elas acabaram roubando um pouco aí dos holofotes, mas essas que geram imagens são impressionantes. É uma coisa muito, muito maluca. E os ilustradores estão bem brabos, né? Inclusive, essa semana circulou aí uma editora tá anunciando um livro infantil cujo texto e as imagens são totalmente gerados por inteligência artificial. Então eu vi muito ilustrador, muito escritor, e até penei para achar essa editora e esse livro, porque eles não queriam divulgar, estavam só xingando muito, né? Não vamos dar palco, não vamos ficar falando nome, mas aí fucei um pouquinho e eu achei. Mas eu vi só um anúncio, assim, do livro, né? Um livro infantil. E não sei como é que é a história. Eu vi a capa, livro infantil, né, gente? Inteligência artificial não precisa ser muito elaborada. É uma coisa que trabalha muito com a imaginação, né? Criança é muito imaginativa. Então, eu acho que os ilustradores têm, sim, motivos para ficar preocupados. Eu vejo isso. Eu sempre lembro, e já falei sobre esse podcast aqui, que é o Pessimist's Archive, que sempre pega alguma coisa, alguma novidade tecnológica ou não, e mostra a reação das pessoas na época. Então, a fotografia vai acabar com a pintura, o telefone vai acabar com o telegrama, e a sociedade vai começar a ruir porque a comunicação está fácil demais. Isso não foi isso que aconteceu. Dá pra pegar isso aí, a sociedade vai ruir porque a comunicação está fácil demais, e colocar hoje no TikTok, por exemplo, né? E no chat GPT. Então, eu fico um pouco reticente a falar sobre o impacto ruim
que isso vai ter e reduzir para não, vai acabar, vai mudar, vai prejudicar. É claro que as pessoas que ilustram vão perder alguns tipos de trabalho para isso aí. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais contato a gente tiver com essas artes, melhor vai ficar o nosso olho para identificar quando a arte foi feita por essas inteligências. Que nem, sei lá, você pega uma pessoa segurando alguma coisa. Se você olhar, essa pessoa está com 8 dedos numa mão. Tá ali, tá bem disfarçado, mas as IAs não conseguem por enquanto. Hoje gera dedo, gera dente, é uma coisa que você bate o olho, já consegue identificar. Elas vão melhorar? Vão. Mas o nosso olhar para identificar se foi gerado ou não também vai melhorar. Tem que ver um que vai melhorar na medida maior do que o outro. Então, eu não acho que vai acabar com o profissional que ilustra. Vai mudar esse mercado, mas quem ilustra conseguindo adotar essa ferramenta para benefício próprio também vai se sair na frente. Seja você... Não é que vai fazer... Eu ilustro, sou ilustrador, mas eu vou usar a IA aqui e vou ganhar dinheiro sem trabalhar. Não é isso. Mas adotar a ferramenta para ajudar no seu trabalho, perfeitamente válido. Né? Assim como pintores usam fotografia, nem que seja para você capturar o ambiente e depois voltar para casa e fazer a pintura. Então, eu acho que existem jeitos de adotar isso aí sem reduzir a conversa para, putz, agora vai acabar a fotografia, pintura, cinema e tudo que envolve as pessoas olharem para alguma coisa. Não acho que é por aí, não. Vamos acompanhar com o tempo, né? Mas a dica que fica é aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Não se acomodem. Sim. Só isso. Só isso que temos a dizer. O que, por sinal, liga muito bem com o próximo tema aqui do episódio, que é sobre burnout. Não se acomodar, mas calma, basicamente, né? Como evitar o burnout, identificar o burnout, combater isso, seja você a pessoa que trabalha, seja você a pessoa que tem uma empresa, que tem pessoas que talvez estejam com uma pressão aí, que talvez estejam sofrendo uma pressão aí e tudo mais. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o segundo patrocinador aqui de hoje, que é a ExpressVPN, que, lembrando, está oferecendo um desconto também para quem escuta aqui o podcast e quer navegar de um jeito mais seguro, preservar aí a sua privacidade, a segurança dos seus dados e ainda por cima quem quiser abrir possibilidades de poder explorar outras internets aí do mundo que são catálogos de streaming, por exemplo, diferentes do que tem aqui no Brasil. A parte de privacidade, se você se conecta a Wi-Fi públicos, Wi-Fi gratuitos, muitos deles são um serviço, eles dependem da coleta dos seus dados para continuar oferecendo o serviço de graça, porque eles ganham dinheiro vendendo os seus dados ou os pacotes de dados, informações sobre o site que você visitou, que aplicativo que você está usando, o que você pesquisou no Google, por exemplo. E com a ExpressVPN isso não acontece, porque mesmo em Wi-Fi sem senha, um Wi-Fi que pode estar até montado de um jeito não muito seguro, os seus dados estão seguros, estão criptografados, o que significa que mesmo num Wi-Fi que depende disso, né, das coletas de dados, você não vai ter esse problema, porque eles passam pelos canos seguros e opacos ali da ExpressVPN para ir e voltar, então mesmo quem está oferecendo esse acesso não tem acesso ao que está acontecendo na sua conexão. Isso é para telefone, para tablet, para computador. Na TV, eles têm aplicativo para TV, porque nem todo mundo sabe, mas as TVs também coletam os seus dados de uso, que streaming que você está usando, quanto tempo você passa vendo, que tipo de conteúdo você assiste, para depois poder te direcionar ainda mais publicidade em cima disso aí. Com o ExpressVPN isso não acontece, e falando em streaming, se você gosta, por exemplo, de, sei lá, conteúdos coreanos, mas na Netflix aqui do Brasil não tem tanta coisa coreana quanto na Netflix da Coreia. Então, você usa a ExpressVPN, coloca lá que a sua conexão está vindo da Coreia e você passa a acessar o catálogo coreano e com isso você tem muito mais acesso a conteúdos que não estão disponíveis no Brasil e não só Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video também, próprio YouTube, né, coisa assim. Às vezes acontece de falar, você conecta no servidor, ele fala que não vai dar muito certo, troca de servidor e tudo mais, acaba rolando e a parte mais bacana é que você que escuta aqui o Área de Trabalho tem um desconto de 3 meses na assinatura do plano anual, isso depois de 30 dias também para experimentar e ver como é que é a ExpressVPN sem colocar a mão no bolso, acessando o endereço expressvpn.com/adtrabalho. Então acessa lá e experimenta, vê como é que é e ganha 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Mais uma vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, também pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Aqui no Área de Trabalho, a gente sempre fala o quanto privacidade e proteção são fundamentais nos dias de hoje.
Os nossos ouvintes, Marcos, eles tendem a ser mais safos que a média, já estão preparados para isso. Muitos já usam, inclusive, VPN por ordens da empresa, dependendo de onde trabalham. Mas hoje eu vou fazer um comentário diferente. Já que a gente falou de TikTok, e se você assinasse um serviço de VPN para os seus filhos, por exemplo? Eles não têm muito controle sobre como eles usam a internet, o que eles acessam, tendem a ser bem mais descuidados, e o TikTok tá coletando os dados deles, espionando tudo que eles fazem. Então, cogite uma VPN para proteger seus filhos também. Aproveite essa oportunidade que a ExpressVPN está oferecendo aqui para os nossos ouvintes e proteja a sua família, porque é muito importante. Boa, então dá uma espiadinha por lá. Muito obrigado ao patrocínio da ExpressVPN. E vamos lá, burnout foi um tema que eu selecionei para a gente poder explorar e falar aqui sobre isso. E conversando antes da gravação, você me contou, né, Bia, que você acho que tem muito a acrescentar sobre esse tema, porque você viveu na pele esse assunto, né? Universidade é feita para quem tem 18 anos. Exceto o curso noturno e universidade particular. O resto é tudo para quem tem 18 anos, que a mãe faz todinho de manhã, lava a roupa para eles. Depois que você faz 40, tem outras responsabilidades, incorporar os estudos na sua vida é bem complicado. Um tempo atrás eu comentei aqui que a gente estava num pico insano aqui gravando podcast, e eu estava super atribulada também. Prova, trabalho, um monte de coisa acumulado. Então, eu estava bem estressada mesmo, e um belo dia, se aproximando as datas das provas, eu passei por uma situação complicada no campo pessoal, familiar, que eu tive que conciliar também. Tudo foi meio por água abaixo, e eu experimentei um episódio de burnout, que eu só vinha saber que era burnout, com esse nome mesmo, uns 15 a 20 dias depois, porque minha pressão disparou. Eu estava dormindo 4 horas por noite, né? Passei uma semana, pelo menos, dormindo 3, 4 horas por noite. Minha pressão disparou, eu tinha dores de cabeça constantes, passei muito mal em dado momento e precisei de atendimento médico, né? E o médico que me atendeu falou, olha, você só está cansada. Não tem nada de errado com você, sua pressão tá alta, sim. Eu tomo já antihipertensivo porque contei para vocês, né? Tô com as sequelas da Covid, etc, etc. Mas a pressão alta e as dores de cabeça constantes estão muito atreladas ao estresse, à falta de sono. E, infelizmente, não é problema de falta de organização. Vocês sabem que eu sou super organizada. E eu já reclamei de como os professores universitários levam as suas disciplinas, os seus trabalhos e os slides, e mandam slides não sei quantos dias depois da aula. Eu sou adepto do professor Pira, eu gosto de separar 1 hora por dia para estudar os assuntos daquele dia, que eu tive aula naquele dia, antes de ir dormir à noite. Mas se o professor não manda os slides, eu não tenho como estudar. Então tudo acumula depois, para frente, isso gera um estresse muito grande. E agora, como é que a gente pode evitar isso, Marcos? Já que a gente está tocando nesse assunto no podcast, eu tenho certeza que tem muitos casos aqui de pessoas que já passaram por isso. Eu gostaria muito de compartilhar essa minha experiência com vocês, mas que vocês compartilhassem também a de vocês comigo. Pode ser pelo meu Twitter, @garotasemfio, ou então pelo meu Telegram, @biacunzi. Você pode mandar uma mensagem privada para mim. Se você não quiser que a gente fale o seu nome, a gente não fala o seu nome, mas conte suas histórias. Eu acho que muita gente vai se identificar, porque a gente tende a normalizar isso, Marcos. A vida é corrida, é assim mesmo, e a gente acha que nós somos invencíveis, nada vai acontecer com a gente. Quando a gente menos espera, estava lá a Bia tendo um pico hipertensivo. Uhum. E aí, conte suas histórias pra gente, que eu tô ansiosa pra ouvir. E é curioso, sabe uma coisa? Eu fazendo a pesquisa aqui, pegando os dados e estudos para falar sobre burnout de um jeito mais informado aqui, a gente poder explorar, tudo o que apareceu foi sobre a vida profissional. Não teve, por exemplo, nada sobre como, talvez na sua situação, né? Estudo e a vida pessoal acrescentam a isso, e a vida profissional nem é o problema, mas é o acúmulo dessas coisas que fazem com que aconteça o burnout, né? Então, por exemplo, o que eu peguei aqui da parte profissional, né? Eles falaram até, você vê, o diagnóstico, o jeito de identificar é sempre ligado ao profissional e pouco ao pessoal, né? Então a pessoa está exausta, cínica em relação ao trabalho
e tem uma redução na eficiência profissional. É um estudo que pegou informações e dados de 2019, 2020, 2021 e 2022, e os de 2019 eles colocaram para 2020, que foi quando saiu o primeiro relatório que eles começaram a fazer e tudo mais. Então já pega bem o período de pandemia, mas dá para ver que eles, na parte de divisão de idade, por exemplo, tem de 18 a 24 uma categoria, aí 25 a 34, aí 35, depois 45, 55, e ao longo dos anos dá para ver de um jeito muito óbvio como se antes era o pessoal na faixa de 35 ali a 44, que estava passando por isso, agora em 2021, depois de 2022, cada vez mais a galera passou a ter a sensação de burnout e ter o burnout cada vez mais cedo, e a galera de 18 a 24 disparou em 2022 com quase 50% aí da média, né? E aí se você pegar por gênero, eles têm mulheres, homens e não binário e terceiro gênero, e é curioso você ver como não binários e terceiro gênero passam por mais burnout, porque além de tudo que todo mundo tem que enfrentar, essas pessoas enfrentam um preconceito gigantesco e tudo mais, isso acrescenta também a essa estafa gigantesca. Então, não é exatamente nenhuma surpresa aí. Então, você pega as pessoas mais jovens, geralmente quem já está passando por uma situação mais complicada, e não tem tempo na parte profissional, não tem muito tempo de empresa que faça muita diferença, a não ser quem está acabando ali de entrar, o pessoal que está mais em empregos mais de base ali, geralmente é onde a pressão vai se acumulando, né? Você pega o dono da empresa, que coloca no gerente do gerente, aí o gerente vai colocar. A hora que chega lá embaixo, né? A pessoa está com a pressão e a carga de todos os outros comandos, todo mundo mandando. Então, geralmente, quem está mais na base ali da pirâmide acaba sofrendo mais o problema mesmo. E, geralmente, as empresas onde isso acontece são empresas que não têm um apoio organizacional, né? Não tem uma estrutura feita para combater esse tipo de coisa. E eles colocam, por exemplo, as empresas que adotam políticas que colocam as pessoas em mais destaque, têm mais prioridade, geralmente tem um diferencial competitivo frente às outras. E geralmente, para surpresa de ninguém, são as empresas onde tem menos, ainda tem, mas tem menos instâncias, manifestações, menos casos de burnout aí do que as outras empresas. Essas pessoas falam que se sentem 49% mais engajadas ali no trabalho, 50% dessas pessoas dizem sentir mais segurança psicológica no ambiente dentro e fora, na verdade, do trabalho, 30% sentem mais uma sensação de pertencimento e 217% mais também elas sentem apoio, que recebem apoio da organização frente às empresas que não têm essa estrutura, essas políticas que colocam as pessoas em primeiro lugar. Esse estudo específico eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar mais piada, que eles exploram tanto a parte ruim, né, o que causa isso, as reações nas pessoas e tudo mais, quanto eles colocam 5 jeitos, métodos, alternativas, ferramentas para mitigar que isso aconteça no ambiente de trabalho. Tem parte toda de valores da empresa, né? E às vezes a pessoa não sentir um alinhamento moral e com os valores, os dela são diferentes da empresa e tudo mais. Então achei que foi um estudo bem interessante para essa parte profissional de investigar, entender e tentar mudar esse cenário do burnout, mas você, assim, me lembrou de um jeito muito rápido que não envolve só trabalho. O trabalho é um aspecto disso, e todo o resto da vida que acontece junto, né, podem contribuir também, ou ser, às vezes, até o principal problema, e o trabalho ser só, talvez, a gota d'água ali que faça com que a vela queime dos dois lados mais rápido, né? Tudo bem que a água e vela não vai queimar, eu misturei as analogias, como sempre faço. As mulheres têm a questão da maternidade, que gera muito estresse. Por quê? Porque elas têm que se afastar por um tempo do mercado de trabalho, se sentem culpadas por não estar dedicando tempo suficiente para os filhos. Depois da licença, elas têm medo de voltar ao trabalho e serem dispensadas por terem se afastado do trabalho, ainda que seja um direito. Então, nas mulheres, essa questão aí do burnout parece que pega muito de um jeito quando envolve filhos, família e responsabilidade com o lar, né? É um problema que não deveria ser, mas é tipicamente feminino. E quando eu comecei a dar consultoria em tecnologia móvel um tempo atrás, eu tinha muitas clientes mulheres que basicamente precisavam de mais mobilidade, né? Trabalhar de forma
em qualquer lugar, um trabalho ubíquo em qualquer dispositivo, a qualquer hora, basicamente por causa da maternidade. Uma delas, inclusive, ela tinha acabado de dar à luz a gêmeos, ela era arquiteta, estava fechando o escritório dela para fazer o escritório dela em casa, e ela sentiu uma culpa imensa por deixar os clientes de lado, e por outro lado, um dos gêmeos era um pouco mais delicado, precisava de mais cuidados, o parto tinha sido um pouco complicado também, e ela se sentia culpada, o tempo todo culpada. Olha que situação, né? Você se sente culpada porque não dá o tempo devido aos seus clientes, e quando está com seus clientes se sente culpada porque não está perto do filho. Né? Nesse ponto, a tecnologia ajudou muito ela também a colocar o escritório em casa, ter um smartphone, um iPad, né? Você conseguia, na época estava fazendo muito sucesso aquele CAD que visualizava os projetos, né? Direto no... Isso foi 2010, uma coisa assim, estava na primeira ou segunda geração do iPad ainda, né? Então já deu uma tranquilidade para ela muito grande, né? De poder estar, às vezes, numa consulta médica com o filho, já poder dar uma checada ali enquanto ela aguarda atendimento, né? Agilizar alguns procedimentos que ela não precisaria fazer quando chegasse em casa e dar mais tempo para o seu filho. Então, tecnologia sempre foi uma aliada das mulheres, sempre. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não querer abraçar o mundo de um jeito que a gente não consiga, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mulher tende a ser multitarefa, a gente tem que deixar um pouco esse lado multitarefa de lado para poder fazer direito uma coisa de cada vez. Eu sempre fui multitarefa e essa eu percebi que é uma vantagem por um lado, mas que a longo prazo acaba sacrificando muito a gente fisicamente. Então, eu prefiro pisar no freio. Não sei você, Marco, se você como homem se sente pressionado e de alguma forma com questões pessoais, familiares interferindo no trabalho ou o trabalho interferindo na vida pessoal. Então, não. Eu não sei, isso é uma coisa que eu já tratei bastante na terapia, e o terapeuta fala que eu tenho uma relação muito saudável com o trabalho, que assim, eu entendi muito cedo que o trabalho é o trabalho. E assim, eu sei que tem muita gente que vê e equivale você abrir mão da sua vida pessoal e dos prazeres e tudo mais, porque isso significa que você vai crescer rápido na carreira, vai ficar rico. Não, eu quero fazer meu trabalho bem feito e, na medida do possível, ser feliz com isso. Então, é uma coisa que eu via o pessoal, na época de agência mesmo, que eu trabalhava em agência, que era a cultura da entrega 100%, e eu nunca tive 100% para entregar no trabalho, porque eu tinha a minha vida acontecendo também, que ela é tão importante ou mais importante do que o trabalho mesmo. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu comecei a namorar com a Larissa, que trabalha com saúde, então tem o ritmo dessa galera geralmente é mais acelerado mesmo. E ela falou, cara, você me mostrou, por sua causa eu percebi que não é assim, não é normal você pegar 15 plantões seguidos e sim, existe vida, né, fora do trabalho, e isso tem que ser valorizado, isso tem que acontecer. Então, no trabalho mesmo, assim, putz, dava hora, não deu pra hoje, puxa, não deu pra hoje. Né? A hora que chega pra mim, não pra mim, assim, quem trabalha com criação sabe que tá na ponta da lança, né? Quando chega um briefing de criação, esse projeto tá rolando já faz 6 meses. Então, se ele já chegou atrasado, teve um monte de falhas no processo que fez com que ele chegasse atrasado pra mim, não sou eu que vou resolver esse problema, nem o de agora e nem o de processo. Então, eu vou fazer a coisa no tempo que ela precisar pra ser feita e vambora, né? Mas ainda assim, talvez uma das coisas que tenha me desincentivado a continuar no mercado de publicidade é que a dinâmica é essa. E eu estou errado, entre aspas, de querer cuidar da minha vida também. Então, tudo bem. Faço outra coisa. Eu vou atrás de uma coisa que me traga prazer na medida do que eu puder ou quiser entregar, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora. Eu tenho uma alegria gigantesca de poder fazer isso da minha vida. Obrigado a todo mundo que escuta. É você, Bia. Por cada um, na sua parte, terem possibilitado que isso aconteça. Então, eu nunca tive essa pressão de fazer a vida profissional dar certo muito rápido e dar muito certo. Por outro lado, eu tenho a vantagem de não precisar cuidar. Vantagem, entenda o que eu estou dizendo. Né? A minha situação permite que eu não precise cuidar de família, de filhos, nada assim. Então, eu sempre consegui equilibrar muito bem essas coisas na condição, no contexto que eu tenho, que já favorecia a isso. Então, a minha relação com o trabalho sempre foi mais saudável, porque assim, se não dá, não dá.
E e eu percebi também, né, desde muito cedo assim, todas as correrias que aconteciam na agência, o pessoal virando noite, e os projetos, e as concorrências. Depois de 3 dias não fazia a menor diferença o quanto a pessoa tinha se matado ou não, porque estava certo do mesmo jeito. Então eu falei, então deixa eu escolher o caminho de não me matar, porque vai ser muito mais bacana para todo mundo. Inclusive eu vou ter gasolina para chegar até o fim desse projeto e entregar coisas bacanas, criativas, legais, bem feitas, bem acabadas, porque eu não passei 3 noites seguidas trabalhando em cima disso. A cabeça descansada, ela é um benefício, né? Ela é uma vantagem do trabalho criativo, porque você precisa dela para conseguir fazer uma coisa bacana. Então, eu sempre olhei mais por esse espectro, sabendo da sorte que eu tenho de não ter que, né? Putz, além disso tudo, ainda equilibrar família e filhos e não sei o que lá. Não, né? Se eu tivesse, o contexto ia ser outro. Mas eu acho que eu tentei sempre aprender desde muito cedo a fazer o melhor da situação no contexto que eu tenho enfim, o resultado foi esse. Eu acho que para a gente lutar contra o burnout, as cobranças, a gente tem que dedicar um tempo para hobbies, mas também encontrar propósito naquilo que a gente faz. Quando a gente vê as coisas com propósito, Marcos, como você faz, e é por isso que você tem uma relação tão boa com o seu trabalho, tudo muda, né? Eu, quando estou super atribulada com trabalho aqui conciliando, eu não tenho mais uma receita financeira como eu tinha, porque eu preciso dedicar boa parte do meu tempo para os estudos, então eu trabalho menos, eu estou ganhando muito menos, isso gera um estresse muito grande, eu vivo com o cinto apertado por causa disso, não tenho mais o blog, eu optei por parar com o blog, mas eu vou voltar. Fiz uma parada temporária porque realmente eu estou muito consumida por outras atividades, mas eu encontrei propósito, né? Eu estou fazendo uma graduação nova, é uma área completamente nova que muda a cada dia, que me fascina, e eu gosto tanto disso que quando eu vou descansar, é livro sobre o assunto que eu estou lendo. Ou é sobre genética, ou é sobre engenharia genética, ou é tecnologia. E isso mostra que é o que me motiva, é o que me move, são os assuntos que eu gosto e eu não me sinto trabalhando quando eu estou lendo esses assuntos. Isso me traz alegria, me traz motivação e melhorar essa relação com o tempo e com as atividades e buscando sempre propósito em tudo é o que me deixa mais aliviada e mais feliz. E eu vou continuar dando bronca nos meus professores por eles serem tão desorganizados. Mas eu entendo o ponto de vista deles, viu, Marcos? Agora tem o ChatGPT também. Eles entopem os alunos de tarefas, assim, coisas que às vezes são sem sentido, né? Mas eu sou da moda antiga. Eu gosto de ler artigo, eu pego livro, eu leio livros sobre o assunto, e eu sei que essas gerações novas têm um problema sério com leituras, eu percebo isso lá. Então, a única maneira dos professores fazerem com que os alunos se engajem mais nas aulas e com o conteúdo das aulas é empurrar a atividade goela abaixo. Não tem outro jeito. Aí não dá para evitar o burnout. E eu já deixei de entregar um monte de coisa. Tem uma matéria que eu não fiz a primeira prova, eu acabei perdendo a segunda prova também. Eu tive problemas familiares que daí eu tenho que resolver, eu tenho que cuidar. Como eu disse, coisas que quem tem 18 anos são preocupações que eles não têm. Né? Não tem esse tipo de responsabilidade. Então eu conto sempre com a compreensão dos professores. Alguns são mais compreensivos, outros não. Não entregou, azar. Tchau, vai ficar com 0. Então, claro que isso gera um estresse muito grande, mas eu tenho que aprender a lidar com isso, já aceito melhor as coisas. No começo isso gerava um estresse muito grande em mim, eu ficava muito p***, e por isso que eu tive burnout. Era mais, não por cansaço, mas por fazer as coisas furiosas. No poder do ódio, né? Com a força do ódio. Teve um trabalho completamente inútil, assim, que eu me sentia revoltada toda vez que eu tinha que atualizar, fazer alguma coisa. Basicamente era uma matéria que ensinava que você tinha que aprender a falar em público e dar palestra. Coisa que eu fiz a vida inteira, né? Só que era sempre as coisas de um jeito muito quinta série, assim. Eu realmente não tenho paciência mais para essas coisas lúdicas, assim. A idade não permite. Então, eu fazia as coisas na base do ódio mesmo. Agora, me tira uma dúvida sobre o que eu procurei sobre soluções e como aliviar e tudo mais.
são sempre dicas que me parecem meio superficiais, do tipo, baixe um aplicativo de meditação, tire um momento para si mesmo, a cada 5 minutos, não sei o que lá. Eu não sei o quão eficiente é isso. Se for, você me diga, talvez, se tiver um conhecimento mais técnico sobre isso, mas de jeitos mais práticos, o que dá para fazer se a pessoa estiver se sentindo numa situação dessa? O que você acha que... Qual que é o começo para mudar e como que mantém essa mudança depois que a pessoa percebe que está precisando de algum tipo de ajuda? Olha, depois da pandemia, eu procuro, assim, as minhas atividades para fazer um brain dump, como chama, né? Esvaziar a mente, tirar os problemas da cabeça e relaxar um pouco. Eu procuro fazer isso longe de coisas digitais. Então, aplicativo, eu descarto. Eu prefiro um livro, uma atividade ao ar livre. E quando eu falo livro, não é tablet, é no máximo Kindle. Ou é livro de papel ou é Kindle. Então, o menos digital possível. Fazer mais coisas ao ar livre. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes são ligados com tecnologia, tem um trabalho que é muito... te obriga a ficar conectado muito tempo, então o segredo é desconectar. Eu tinha um aplicativo, eu vi um tempo atrás, isso há muito tempo mesmo, sabe? Deixa eu ver como é que eu ainda tenho ele no meu smartphone aqui. Fazer um journal, um diário, assim, ajuda muito a você se avaliar, né? Colocar aquilo que você está sentindo, suas frustrações, suas alegrias, gratidão, todo tipo de sentimento que você tem ao longo do dia, colocar no papel. E eu usava um aplicativo para isso que se chama Journey. Achei ele aqui, muito bom. É um diário, só que você digita no smartphone. E eu vou começar a fazer isso no papel, porque, como eu falei, não tá funcionando, porque eu fico conectado o tempo todo. E vou aproveitar que eu tenho tanta caneta e tanto papel aqui, eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer no papel. Tô com esse monte de coisa aqui, vamos usar essas coisas aqui, né? E eu tô agora me preparando para começar a fazer isso, tô me organizando. E eu acho que vai ajudar bastante, porque mesmo quando eu fazia no smartphone, era legal colocar o que eu sentia no papel, e depois de um tempo, passando os dias, no final do mês, eu reler aquilo que eu coloquei, eu falei, nossa, eu tava me preocupando à toa, não é bem assim, ou então, puxa, as conquistas também, né, as pequenas conquistas do dia a dia, a gente tende a pensar só nas frustrações, nos problemas, e esquece das pequenas conquistas, né, então, mesmo no digital, esse aplicativo me ajudou muito. Quando eu vi a minha evolução com relação à minha doença também, eu sempre frustrada, não melhoro nunca. Mas aí eu relendo as entradas anteriores de outros dias, de outros meses, né, conforme recuava no tempo, poxa, eu melhorei muito, sim, e eu comecei a ficar mais em paz comigo. Então, eu acho que um journal pode ajudar muita gente. Não tem nada demais você separar ali 15 minutinhos por dia para você escrever num caderno tudo aquilo que você está sentindo. Pode ser uma vez por dia, 2 vezes por dia. Se você tem mais jornadas assim de trabalho, faça uma entrada na hora do almoço, baseado no que você viveu na parte da manhã, depois uma noite antes de dormir. Para mim ajudou muito, tá? Eu comecei a ficar mais em paz comigo mesma, né? Vendo as minhas conquistas e vendo que as minhas frustrações e revoltas às vezes eram infundadas. Então, recomendo que vocês façam um journal, mas façam longe do digital. Se você está conectado o dia inteiro, façam longe do digital. E, como eu falei, eu vou começar a fazer isso no papel. Depois eu conto a minha experiência para vocês. Se eu realmente notei uma diferença entre usar o Journey com o aplicativo e usar um diáriozinho de papel, uma agenda de papel mesmo, e cada dia escrever um pouquinho, vamos ver se vai fazer alguma diferença, né? Eu conto para vocês. Boa. E todo mundo, vou reforçar aqui o convite da Bia. Quem tiver algo a acrescentar, compartilhar, vamos ajudar todo mundo a ter uma relação mais bacana com o trabalho, com a vida, o que vocês fizeram para ajudar. Ou se vocês têm alguma coisa para contar, passei por isso, foi assim, porque esse compartilhamento também ajuda quem está passando por isso para saber que não está sozinho ou sozinha. Manda pra gente, pode mandar lá pra Bia no Telegram. A gente pode manter o anonimato para quem quiser também, porque a gente sabe que para algumas pessoas isso é importante. Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/33 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer
a ExpressVPN e, como sempre, também a AlphaCode pelo patrocínio aqui do Área de Trabalho, a vocês que escutam, especialmente quem deixa reviews, avaliações, e especialmente em dobro para quem recomenda o Área de Trabalho, ajuda mais gente a descobrir o podcast, saber que o programa existe, poder chegar aqui toda semana e se informar sobre como melhorar a vida profissional, a vida pessoal, ou nesse caso aqui, os dois juntos. E obrigado, claro, a você, Bia, por nos ajudar justamente nessa tarefa. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, os nossos patrocinadores que estão viabilizando ele e os nossos ouvintes, claro, sem os nossos ouvintes a gente nem estaria aqui. Então eu reforço o convite. Mandem seu feedback para o meu Telegram, @BiaCunze. Se vocês quiserem também os grupos de discussão, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio e o meu canal no Telegram também, o Garota Sem Fio, peçam lá para mim no Telegram que eu mando os links para vocês. E no meu Twitter também pode mandar feedback, pode mandar print, contar histórias, @Garota Sem Fio. Boa, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. A Gigahertz também tem uma conta no Instagram que é @gigahertz.fm. Vocês podem mandar perguntas, comentários, sugestões por lá também. Vocês me encontram em vários podcasts aqui na Gigahertz e também no Bolha Dev, que é um noticiário de tecnologia que sai todo dia de segunda a sexta para a Alura, que é sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E eu escrevo também por ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.